Estamos diante de uma palavra onde o apóstolo Paulo, ele faz uma revelação e diz aqui para mim e para você qual era a sua maior preocupação. Quando olhamos ou estudamos a vida do apóstolo Paulo, nós entendemos que ele era um homem que tinha muitas lutas, passava por muitas lutas, tamanha a responsabilidade que Deus confiara a ele de ser o apóstolo dos gentios. Por ser o apóstolo dos gentios, ele travou grandes lutas com características de judeus em servir ao Senhor, com os rituais judaicos. Ele teve que tomar cuidado de não ferir a fé dos judeus, que entendiam que a salvação para os gentios estava condicionada à prática do judaísmo. Ao mesmo passo, ele também era preocupado de não levar o povo gentil a não crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, tendo que, além de abraçar a fé, também ter que estar preso aos rituais judaicos. Isso trazia para ele lutas, conflitos, preocupações. Mas eu vejo registrado aqui a maior de todas as preocupações do apóstolo Paulo. Ele diz aqui para mim e para você que a maior preocupação dele era em todas as coisas agradar a Deus. Ele diz aqui: eu não prego para agradar a homens, eu não falo para agradar multidões, mas eu falo para agradar a Deus, porque Deus é quem sonda o coração do homem. E eu imagino, irmãos, que se o apóstolo Paulo, para agradar a Deus, fosse necessário desagradar aos homens, ele não pensava duas vezes. Ele desagradava aos homens, mas tinha certeza no seu coração que a sua atitude agradara em cheio o coração do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa preocupação diária. Essa tem que ser a nossa preocupação, agradar a Deus acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Eu não vou ensinar você a agradar a Deus, porque eu também me esforço para isso. Mas eu sei que essa palavra que eu vou trazer para você, com certeza vai te ajudar, porque tem me ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar nesta noite sobre os dois cuidados do crente. Os dois cuidados do cristão. Quando falamos de cuidado, nós entendemos que muitos são os cuidados que nós devemos tomar se nós quisermos herdar o reino de Deus. Se quisermos pisar as ruas de ouro, se quisermos ver Deus face a face. Aqui na terra precisamos tomar muitos cuidados. Cuidados com as coisas que nós falamos. Cuidado com as coisas que nós ouvimos e da maneira como nós a falamos. Cuidado com a palavra que nós empenhamos, nos compromissos que nós assumimos. Cuidado com as coisas que pegamos emprestadas. Cuidados com a maneira como nos vestimos, a maneira como nós nos apresentamos em público. Temos que tomar N cuidados. Eu acredito que se nós fôssemos fazer uma lista, nossos cuidados chegariam a quilômetros de tantos cuidados que eu e você temos que tomar se nós quisermos entrar na presença de Deus, no céu de glória. Mas nessa noite eu quero facilitar para você, como Deus tem facilitado para mim e facilitou para o apóstolo Paulo. Eu quero trazer dois cuidados apenas. Eu tenho certeza que se você prestar atenção e atentar a esse cuidado, com certeza você vai poder enrolar essa lista de quilômetros de cuidados, porque esses dois somente vão garantir para você que você consiga cumprir essa lista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso não é pretensão humana. Isso não é pretensão da minha parte. Isso é o desejo de Deus para o nosso coração. Isso é o desejo de Deus para você, irmã, para você, irmão, para você, jovem. E para você entender o que eu estou dizendo, eu vou fazer aqui um pequeno
vou dar aqui um pequeno testemunho introdutório, para você entender em que circunstâncias, em que momento Deus assentou em meu coração essa palavra. Irmão, o meu contato com a igreja evangélica deu-se aos 7 anos de idade, quando a minha avó, uma senhora de 74 anos de idade, analfabeta, ela se perdia muito fácil no caminho, no trajeto da igreja para a nossa casa. E por conta disso, volta e meia, ela estava ou a voltas com a polícia, levando ela para a nossa casa, ou algum estranho que ela pedia socorro na rua. E para amenizar esse drama da minha avó, minha mãe comissionou então a mim e meus irmãos para que assumíssemos essa responsabilidade de levar a minha avó à igreja e trazer a minha avó todos os dias que ela quisesse para o culto. E eu confesso, queridos, que daí dos 3 eu era o único que gostava de entrar na igreja, que assistia aos cultos, que participava. Os meus irmãos se limitavam apenas em ir buscar minha avó ou levar a minha avó até o templo e voltar para casa. E eu lembro muitas vezes indo embora para casa com a minha avó, aos 7 anos de idade eu dizia: avó, um dia eu quero falar que nem aqueles homens ali. Um dia eu quero ser que nem aqueles homens ali. E eu sentia, irmãos, a mãozinha pesada da minha avó batendo na minha cabeça, dizendo assim: um dia, meu filho, um dia. A verdade, irmãos, é que o tempo passou e a minha avó adoeceu. Nós mudamos para um bairro mais distante da igreja, e as idas para a igreja, para minha avó, ela ficou limitada à visita que os irmãos faziam na casa da minha mãe, porque minha avó não tinha mais condições físicas de ir para a igreja. E isso foi me esfriando, foi me afastando, e eu perdi o interesse da igreja. Eu vim voltar aos caminhos do Senhor aos 26 anos de idade, 19 anos depois, com a vida totalmente destruída, desempregado, matrimonialmente, vida destruída, viúvo, com uma criança de 4 anos de idade para criar, sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de nada de bom para mim. E quando eu aceitei Jesus, 26 anos depois, eu senti a necessidade de permanecer firme nos caminhos do Senhor, e estou até hoje, para a glória de Deus. E as coisas para mim, irmãos, aconteceram um pouco que rápido, porque eu aceitei Jesus no mês de setembro. No mês de novembro eu desci as águas batismais, e no mês de dezembro eu já era porteiro da igreja, e já tinha a responsabilidade ou a oportunidade de estar dando testemunho acerca das coisas que Deus havia feito na minha vida. 3 meses de crente, e aí eu comecei a viver um drama. Eu não sabia, irmãos, o que falar, e eu não sabia muito menos como falar. Aleluia. Mas as oportunidades vinham, e eu tinha que falar alguma coisa, e isso me incomodava, porque eu não tinha a menor ideia. Então alguém dizia: abre a boca que Deus vai falar por você. Mas eu precisava me alimentar da mensagem de Deus para poder transmitir a mensagem de Deus. E eu tinha muitas dificuldades, então eu comecei a alugar fitas de VHS. Alugava pregadores que estavam na época explodindo, pregando, e eu comecei a copiar as pregações, os gestos, as maneiras de falar, de se expressar. Eu memorizava as mensagens inteiras. Tal era a minha sede de querer ser portador da palavra de Deus e abençoar a igreja. Mas eu entrei por um caminho difícil, e o caminho era muito mais fácil, mas eu não enxergava. E eu ia para os cultos com aquela mensagem na cabeça. Eu olhava o DVD, era Pentecoste. Tinha gente que dava pulo, tinha que abaixar a cabeça para não bater no teto. Era um Pentecoste, um fervor na igreja quando eu assistia os DVD, e quando eu ia pregar, era um glória a Deus aqui.
um aleluia ali, um abrir de boca lá no fundo. E eu ficava indignado porque eu achava que Deus não estava comigo. Eu achava que Deus estava com todo mundo menos comigo, ou que eu estava em pecado. Mas eu só tinha 3 meses de evangelho. Mas Deus foi me ensinando, foi me dando oportunidade. E quando eu estava com 2 anos de evangelho, apareceu a oportunidade para ser bolsista na FATAD, na Faculdade de Teologia, onde o pastor Lizinho é professor. Amém? E ali nós fomos por misericórdia de Deus, e ali eu ainda vivia esse drama. E um dia, sentado no banco ali da classe, eu falei: Senhor, se tu deres uma palavra para mim, que eu não tenha ouvido em lugar nenhum, que eu não tenha lido em livro nenhum, que eu não tenha assistido DVD nenhum, mas que seja algo do seu coração, para o coração da sua igreja. Senhor, onde eu pisar a planta do meu pé pela primeira vez, eu vou ministrar essa mensagem. E ali o Senhor me deu os 2 cuidados do crente. Isso já tem anos, mas ela se renova todo dia. Toda vez que eu prego essa mensagem, Deus se manifesta de uma maneira diferente. E fala com as pessoas de uma maneira diferente. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus vai se fazer presente na sua vida. E vai revelar para você alguns porquês de algumas coisas que você tem buscado e ainda não tem alcançado. Você vai entender talvez que esse desânimo que te muitas vezes impede de estar na casa do Senhor é consequência de alguma coisa que não está em conformidade com aquilo que Deus traçou para a sua vida. Mas nesta noite Deus nos trouxe aqui para mudar quadros, para mudar situações, para restaurar, para renovar, para avivar, para fazer acontecer segundo a sua vontade. Amém, irmãos?